Ruth. Oi, E tudo aí, como bem? estamos? Frio! Agora está fazendo aqui 11 graus. Uau! E Nem diz sei a que dia meteorologia, sempre a gente começa, né, falando o sobre o tempo é. tempo. Então, a meteorologia É. anunciou que amanhã vai aumentar um pouco a temperatura, Que bom. amanhã sexta, Consigo ver, né? sábado, domingo vai ter dias que vão estar frios, mas é menos frios do que estava hoje e ontem, mas na segunda-feira já tem chuva de novo, já tem neve de novo, se bem que nevou ontem, essa noite, nevou no Golan, e nas montanhas do Galil, e, logicamente, no Hermon, que já está com meio metro de neve na parte onde se faz esqui, né? Já tem meio metro. Então, amanhã, o Hermon, né, vai estar aberto para quem reservar de hoje já com antecedência lugar para entrar, né? Porque tem que reservar a entrada. E a neve que se esperou ontem em Jerusalém caiu uns pinguinhos lá, mas É. não deu para embranquecer Jerusalém. Mas nos lugares que nevou, nevou mesmo. E teve E fez granizo frio. também, né, Ruth? Temperaturas, diz que no norte, em determinados lugares, fez -6. Nossa, 0 temperaturas negativas, né? nossa. Mas no -2, norte não -6. neva, não. Neva? No norte é que neva, Ah, no só no norte é que norte. neva. Ah, é porque minha E o cabeça ainda. sul o sul aqui é o deserto, Eu com a cabeça de Brasil, né? Norte, é, Nordeste. pega o mapa de Israel e olha para o Tem que sul, olhar. onde tem Tem que estudar Líbano, melhor. Síria, né? Os É, países onde tem neve, no Líbano, na Síria, que tá tem. certo. Porque o Hermon, inclusive, ele não era nosso, né? A gente, na guerra de Yom Kippur, quando conquistou toda a Ramat Golan, a metade, né, do Hermon que fica do lado de cá é nossa, mas o resto não é do Aí Líbano. passou a ser, né? Passou a ser. Que bom. Pelo menos Mas temos. essas são as previsões. O Kinneret começou a subir, porque tem chovido, inclusive 2 vezes choveu sobre o Kinneret, porque o negócio é que chove lá no norte, Não mas não adianta. chove no Kinneret. Tem que chover onde precisa fazer Tem, a. exato. Mas É, mesmo assim, já ainda falta 180 centímetros, um nossa, 1,80 m, é muita para coisa, né? voltar, para Ah, mas chegar na parte mais baixa do permitido. entendi. Bom, Tá bom. é isso aí. Bom, dito a temperatura, falando sobre o tempo, né? Dando a nossa contribuição sobre a meteorologia. Você é a nossa menina do tempo, viu, Ruth? Olha que chique. A menina do tempo. Vamos às nossas notícias da semana. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira? Hoje é quinta-feira, né? Quinta, É. quinta-feira. Estamos à véspera do Shabat. Até meia-noite é quinta-feira. É porque eu fico meio perdida às vezes. Ainda estou meio fora assim, de sintonia, mas já sei que hoje é como se Tudo fosse. bem. Eu já estipulei assim: quinta-feira para mim é como se fosse sexta, sexta é como se fosse sábado e sábado é Tá. domingo. Pronto. Então, vamos lá. O que que nós temos de. O que tem Bom, acontecido aí nesses dias aí? olha, até que tem acontecido. Foi anunciado desde ontem que Israel comprou mais 3 submarinos da mesma firma alemã, que é a melhor, que dizem, né? Nunca comprei submarino, mas dizem que são os melhores submarinos, os mais adiantados, é a ThyssenKrupp. É a mesma fábrica de submarinos onde Israel, há anos atrás, alguns anos atrás, comprou
os 6 submarinos, e depois mais 3, que ninguém sabia para quê, e que deu todo aquele problema de uma, uma confusão de suborno Pô, eu que me está lembro. rendendo até hoje, É, com essa mesma firma, está rendendo até hoje. Só que dessa vez o governo anunciou que comprou 3 e já anunciou quanto custa. O preço são 3 bilhões de euros, nossa. 1 bilhão cada submarino. É um preço Então, razoável, né? leva alguns anos, tem que se comprar com antecedência, porque a construção de um submarino leva muito tempo. E todos esses armamentos, né, pesados, como avião, helicópteros e submarinos, ou esses barcos de vigilância que Israel compra de quem quer que seja, depois Israel instala nesses aparelhos sistemas que só Israel sabe, ninguém sabe o que é que tem. De modo que a demora é muito grande até que tudo isso esteja em função. Uhum. E Israel se viu na necessidade agora de comprar mais esses 3, porque na compra que o governo do Netanyahu, há uns 5, 6 anos atrás, que foi isso, existia na cláusula do contrato de compra de que a Alemanha não poderia vender o mesmo tipo de submarino para outros países aqui no Oriente Médio, ou países que são inimigos de Israel. Uhum. E, no final das contas, ninguém sabe como, até hoje, o Netanyahu acabou concordando que essa mesma ThyssenKrupp vendesse para o Egito, apesar de o Egito não ser hoje um país inimigo, mas nós não sabemos quando que ele será inimigo. Certo. De modo que sempre a política de segurança de Israel diz o seguinte, que nem os Estados Unidos, que vendem materiais de guerra para todos os países, para quem pague, né, e vende para Israel, e como agora se diz, ThyssenKrupp, que nunca vender para outros países que não daqui da região armas que eles vendem para Israel, para que não haja uma possibilidade deles ficarem em igualdade de mantimento, Armamento. de armamento pesado, coisas que são muito importantes, que haja Israel tem o privilégio de estar sempre numa situação mais elevada em matéria de segurança. Se os Estados Unidos vendem o F-35 para Israel, é para não vender para nenhum país árabe Na daqui da verdade, região. não é bem um privilégio, é uma prioridade, né? Uma Israel prioridade. tem que ter exclusividade, desculpa, nem Sim, que é prioridade, para nem ter a privilégio, é possibilidade, porque exclusividade, é. exato, tem que É, ter essa prioridade por causa dos problemas de defesa de Israel. claro. Como aqui a maioria dos países árabes não são países que Israel mantém relações normais, e já tivemos graves experiências de guerras que não foram de brincadeira, de modo que Israel tem que Agora, se cuidar. Ruth, Pra... por exemplo, como você mostrou, são armamentos, são coisas muito caras, né? E, Caríssimo, estou te sim, dizendo, não, eu sei, 1 bilhão. sim, mas Israel tem condições de comprar, mas Egito tem condições de comprar, são países que Minha têm a mesma filha, capacidade de. sim, o Egito tem condições de comprar, que o Egito também tem gás, o Egito também tem petróleo, o Egito, não esquece, tem um canal de Suez, que é É, uma entrada grande de dinheiro, e o Egito não dá para o povo o que Israel dá, de é. modo que eles podem É economizar porque em outras engana, coisas. né?
Engana, a gente pensa que é um país que não tem condições, que é um país Tanta pobre, pobreza, mas na tanta verdade a miséria. pobreza é só para a população, não é para a cúpula, né? Exato. É. De modo que, quando é para pagar, você vê que o Irã, apertado como ele está, com todas essas sanções, eles continuam dando armas para o Hezbollah, dando armas para a Síria. Vai entender isso, É, lá tem não os é? bilionários, né, que bancam, né, o terrorismo. Não sabe. É. Bom, então, isso com relação aos submarinos. Houve também uma pergunta com relação que o nosso embaixador na ONU, o Erdan, Uhum. ele antes era embaixador também nos Estados Unidos. Depois que mudou agora o governo, então mudou o embaixador nos Estados Unidos, que agora é o irmão até do presidente Herzog, é o embaixador de Israel nos Estados Unidos, e, por enquanto, o Erdan continua na função dele, até que também vai terminar o tempo de serviço dele na ONU. E a pergunta era por que não tem na mídia, não aparece os ataques terroristas dos palestinos sobre os israelenses, principalmente com o problema de pedras É, que matam, pedras que matam. exatamente. É. O, a pedra como arma faz parte da cultura, da tradição árabe-muçulmana. Árabes, em geral, não só muçulmanos, que desde a antiguidade, inclusive, por exemplo, era até pena de morte matar por apedrejamento. O acusado ficava acocorado assim no chão, e as pessoas em volta jogavam pedras até que ele morresse. Isso ainda tem hoje entre os muçulmanos. E eles fazem isso como meios de agressão. Da semana passada, quando teve toda aquela confusão lá no Negev, com relação à plantação de árvores pelo Keren Kaemet nas vésperas de Tu B'Shvat, os beduínos jogaram pedras nos carros de civis que trafegavam, não naquele lugar, que ali não é estrada, mas nas estradas, a caminho de Beersheba, a caminho de Sderot, de todas as cidades do sul. Eles apedrejavam ônibus apedrejados. Agora, você pergunta por que a mídia não fala. Eu vou te contar uma coisa. Existe na ONU um conselho para a defesa dos direitos humanos. Uhum. Esse conselho foi criado em 2006. Nos primeiros 9 anos, até 2015, você acredita que todas as condenações que esse conselho fez contra Israel como um país que desrespeita os direitos humanos era, em número, muitas vezes maior do que todos os países desse mundo reunidos. Nesses 9 anos, primeiros 9 anos, foram feitas 61 queixas contra Israel. Agora, Líbano, Síria, Honduras, o Irã, não, 2 queixas, 3 queixas. Eles são os países que respeitam Os direitos humanos. Direitos humanos, entendeu? E Israel, quer dizer,
O que a gente pode esperar dessa mídia que apoia tudo isso? Esse conselho existe até hoje e continua a mesma coisa. Todos os anos, quando tem o laudo, né, eles dão um relatório anual, então você vê lá, Israel é o primeiro da lista. E Agora, toda esse terrorismo de pedras que mata, porque tem gente que morre claro, nesses ataques. Não, não é isso considerado. não é considerado, porque eles dizem, inclusive esses mesmos países que não têm o menor respeito pelos direitos humanos com os cidadãos deles, eles fazem parte dessa comissão, desse conselho. Entendi. Claro, todos eles, a Líbia, a Síria, todos eles fazem parte desse conselho. Se você entrar na Wikipédia, tem lá a lista, o número de condenações anuais de cada um deles. 1, 2, 3. Então o negócio é ignorar, né, Ruth? Não tem o que fazer, né? É porque chamou a atenção que esse representante de Israel foi lá e expôs, né, essa Ele expõe situação. todos os anos, quando chega no dia do debate desse conselho, todos os anos, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada, Pelo menos porque serve de desabafo. nós não temos apoio, eles têm a maioria, de votos, de modo que É, Israel, nós aqui recebemos isso com a maior simplicidade, porque sabemos que não adianta, né? que não adianta mais, não adianta nada. É. Com relação ao Irã, hoje está visitando Israel o ministro da Defesa da Grécia. Israel tem uns acordos assim com a Grécia muito interessantes, porque como a área de Israel é muito pequena, quando Israel precisa fazer experimentos com aviões de combate que têm uma velocidade extrema, em 5 minutos eles já saíram de Israel. Yeah. Então, e vai para o mar, mas os pilotos precisam treinar também voo sobre montanhas. E não tem espaço aqui, não tem espaço aéreo para isso. Então, outros países daqui, como a Jordânia, a Jordânia não permite, porque ela tem realmente medo de que ela tem lá uma maioria de palestinos dentro, mas nós temos boas relações com eles. Mas dali da Jordânia, para você passar para a Síria, para o Líbano, você não pode. Você só pode sobrevoar se o país permite. Então, Israel tem um acordo desse com a Grécia. Então, houve na semana passada, fim de semana agora passado, um experimento com um foguete Retz 3. Já teve um, já teve dois, esse é o terceiro, que é um tipo de foguete muito desenvolvido para derrubar foguetes balísticos. E isso é de uma altura e uma distância enorme, que não dá para fazer isso sobre o território de Israel. Então, aí eles fazem em conjunto com a Grécia, que permite, e foi com grande êxito, derrubou o tal do foguete. E me diz uma coisa, o que a Grécia ganha em contrapartida? Ganha alguma coisa ou não? Eu acredito que num acordo existe sempre uma toma e dá. Agora, não é dinheiro, não é nada que possa ser dinheiro, mas eu digo simplesmente um acordo em que você permite, mas eles fazem parte também dos exercícios. Entendeu? Então eles treinam também, né? Eles treinam também.
Então, é De essa modo forma. que é esse o tipo É, de entendimento. entendi. Mas isso tem sido feito. Agora, interessante é que comecei a falar do Irã, entrei a propósito da visita desse ministro da Grécia aqui, então se falou, é, hoje e ontem tem se falado muito na mídia que essas conversações que estão sendo realizadas lá em Viena a respeito do programa nuclear do Irã está sendo assim muito lento e diz que propositadamente o Irã, cada vez que começa uma reunião, ele volta atrás ao que já tinha sido concordado antes, aí começa tudo de novo. Então, o que dizem os americanos, que não fazem parte, mas estão ali o tempo todo ouvindo o que se fala, eles comentaram que propositadamente, o Irã está arrastando essas conversações, porque quanto mais tempo eles arrastam, enquanto eles arrastam as conversações, eles estão se adiantando no programa nuclear. Certo. E agora, por exemplo, aconteceu há uns dias atrás, essa semana, que houve um ataque repentino de drones explosivos sobre os Emirados. E foi assim, e caiu no aeroporto lá, e sobre instalações de óleo, petróleo, um incêndio tremendo, e ninguém sabia, nos primeiros momentos, de onde, eles não estão em guerra com ninguém. E depois foi-se saber que foram daqueles... Está havendo uma revolta já há muitos anos que tem os rebeldes no Iêmen, Uhum. Teimã, né? Iêmen, Teimã, não sei como é que diz em português, se é Iêmen, Iêmen, Iêmen. Iêmen, no Uhum. Iêmen. Então, tem os Houthis. Houthis é um grupo rebelde terrorista. Então, eles também estão em luta permanente com a Arábia Saudita e agora resolveram bombardear. Agora, quem dá esses drones para eles? O Irã. Como não tem dinheiro, o povo tá em crise econômica, e eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para acabar com todas essas sanções, porque o governo não pode contornar a crise econômica. E como é que tem dinheiro para tudo isso? E drone não é uma coisa barata, né? Não é E um não foi balão um, nem dois, incendiário, nem né? três. São vários, morreram 3 pessoas, foram feridos lá uma pessoa. E tudo isso fornecido pelo Irã, no meio dessas conversações. Então, aí que o nosso ministro da Defesa, o Gantz, falou da Grécia, que ele faz parte, né, da comunidade europeia, disse: vocês estão vendo, isso é um jogo duplo que o Irã faz. E, de uma parte, ele está sentado lá, como se estivesse fazendo um acordo para benefício da humanidade, e ele não vai chegar ao armamento atômico. De outro lado, ele está ganhando tempo e tem dinheiro, porque vão diminuindo as sanções, para fornecer armamentos que vão prejudicar países daqui da região quando ele não tem o que fazer. Aqui o Irã não faz parte do Oriente Médio, ele tem que se intrometer agora para causar conflitos dentro do Oriente Médio. Isso é uma Então, praga, agora, né, Ruth? Isso é uma praga. essa semana, entendeu? É. É uma coisa que realmente a gente não sabe. Onde vai dar, né? Onde vai acabar isso? É difícil entender que todas essas cabeças inteligentes estão sentadas nessas comissões,
não vejam essas coisas que Devem eu ver, estou né, vendo e estou Ruth? te Lógico dizendo. que eles veem. O problema é que tudo é um jogo de cintura, é a política. O Irã não é mais esperto do que nenhum país do Pois é. Ocidente. Eles não têm. É mais a política Sim, impede. eles inventaram o jogo do xadrez. Bom, isso foi É, quando o Irã era Irã ou antes era de Pérsia. Pérsia. Não, mas os persas, Era né? Pérsia. Eles É, eram outras cabeças, né? exatamente. Tem a espécie que evolui, né? A É, evolução da é, espécie, mas tem também o contrário, né? Infelizmente, a Pérsia era exato. um modelo, né? É. Que o Irã não é. Agora, um outro assunto que está aqui badalando muito essa semana, é uma verdadeira revolução. Existe aqui em Israel um grupo é, tecnológico que é NSO. Eu não sei exatamente o que significa. E essa firma de tecnologia avançada, eles criaram um programa que permite fazer espionagem em telefones celulares, sem que a pessoa saiba que está sendo espionado. Há um ano e pouco, 2 anos atrás, o presidente da França se protestou contra Israel. É uma firma particular, Aham. não é uma Eu me lembro firma disso. de Eu me Israel. lembro disso. Lembra? Que Lembro. disse que o telefone dele foi vazado. Então, o que ele fez, protestou contra Israel. Israel disse, bom, a gente não sabe, nós como governo nós não sabemos para quem é que essa firma aqui vende essa tecnologia, porque não é a firma que vai lá e vai fazer. Tem pessoas, países e instituições que estão interessadas em comprar essa tecnologia. Então, É um eles mau se uso, né? queixaram. Exato. E o que eles estavam, eu até que concordo com o que os franceses disseram, que um tipo de tecnologia dessa, que é tão perigosa, Não pode ser. deveria haver algum controle do É. país, pode ser antidemocrático, eu não sei, mas devia ter algum controle que esta firma devia. Alguma coisa tinha que ser. Chegar a um acordo com essa firma que era impossível que eles vendessem para pessoas ou para serviços de informação que vão penetrar, que vão vazar o telefone do presidente da França, que é um país que nós não temos nenhum interesse, aliás, com nenhum a gente não tem Lógico. interesse que faça isso. Mas só então é que a própria firma também alegou. Nós vendemos a tecnologia para firmas que existem e nós não sabemos realmente o uso que eles vão fazer dessa tecnologia. Então, realmente é um problema que tem que se... Mal comparando, né? Quando o avião foi inventado, né? Ele não tinha o objetivo de ser usado em guerras. Isso foi um dos motivos pelo qual o Santos Dumont, né, se sentiu muito mal com essa situação, porque ele criou, dizem, né, que foi ele o criador do avião. Ele não foi criado para servir para guerras. Mas assim, a gente não tem controle. Você cria uma tecnologia, você não tem controle. A arma, Exatamente. né? A mesma coisa como Einstein, como o Weizmann, que o Weizmann, na época da Segunda Guerra Mundial, que ele inventou a pólvora para armamentos bélicos, né? É, Depois ele também se sentiu terrivelmente culpado. culpado, o Einstein idem, porque você faz com o interesse de que isso possa servir
de progresso para a humanidade, não para matar a humanidade. Não é? Exatamente. Agora, o problema do que está acontecendo aqui é que tem pessoas aqui em Israel que apresentaram queixa à polícia de que os telefones deles estavam sendo espionados por um programa desses, que se chama Pegasus, o nome do programa, Pegasus. E a polícia diz que isso, segundo a lei aqui, é ilegal. Para a polícia poder espionar o telefone de pessoas, ele só pode fazer se ele tiver autorização escrita de um juiz. Quer dizer, ele tem que apresentar ao juiz de que está sendo acusado o sujeito, quais são as culpas e o que é e por que precisa penetrar no telefone para conseguir informações que o sujeito não prestou quando ele foi inquirido, coisas dessa natureza. Isso é o que diz a lei. Uhum. E as pessoas que estão se queixando da polícia dizem que a polícia nem sempre usa esse poder tendo na mão uma licença assinada por um juiz. Então, isso aqui está dando margem a uma discussão tremenda. Os jornais, a televisão, não se fala em outro, se abre o jornal de 3 dias até hoje, só tem isso, só se fala nisso, Pegasus. E é isso. Então, e a polícia e o ministro da Segurança Interna, a polícia está sob a direção do ministério dele, mas ele não é chefe da polícia, de modo que ele não tem acesso a todas as ações que a polícia faz. Quer dizer, ele espera que o chefe da polícia ele exija dos seus subalternos que eles só façam uso de direitos extras dentro do que está escrito na lei. Uhum. Mas, enquanto isso, enquanto prova, não prova, agora está correndo aí julgamentos, e contra essa firma também. Entendi. Eu li alguma coisa sobre Ucrânia, Isso. Bennett, de Sim. intervenção, de participar. Tem alguma coisa que você possa falar sobre isso? Porque a Rússia já botou 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia. O que os russos dizem é que a NATO está querendo entrar na parte da Europa Oriental, e que talvez a Ucrânia fosse a meta, de modo que os americanos e os russos é que estão brigando, quer dizer, entre eles, por causa disso. O Putin não diz que ele quer atacar, mas ele diz que ele não vai permitir que os Estados Unidos não, que a NATO, a Organização dos Estados Unidos, vai conseguir penetrar na Europa Oriental. E seria voltar aos tempos daquela Guerra Fria, para uma guerra quente, de modo que o Bennett, sim, quer usar a influência dele, que o Bennett realmente tem boas relações com o Putin. Putin não é nenhum tzadik, como a gente sabe. Com certeza. Mas o Bennett tem muito boas relações com o Putin, então está querendo usar desse bom relacionamento para ver se consegue apaziguar a ira que está se formando entre os Estados Unidos e a Rússia, que não é bom para ninguém. Não.
para nós também, para o mundo todo. Agora, a gente sabe o que é o governo russo, né? Sabemos muito Todo bem. mundo sabe. E 100 Ah, mil, 100 mil sabe o que eu fico soldados. pensando, Ruth? Eu fico pensando assim, cada hora é um lugar diferente. Eu sei que uma terceira guerra mundial seria o fim de tudo, né? Porque com esse crescimento atômico aí desses países, nem se pode falar em terceira guerra mundial, porque seria o fim da humanidade, mas cada hora aparece um foco diferente num lugar diferente, e tudo é uma coisa que pode gerar um estrago muito grande, né? E isso é É, mais um foco, é né? sempre o problema das grandes potências, deles quererem ter um pé em todos os quadrantes desse globo. Quer dizer, a NATO até hoje não colocou o pé em nenhum país da Europa Oriental. E, com certeza, deve ter prometido mundos e fundos ao governo da Ucrânia. Quer dizer, qual é o que eles pedem? Só armas. A Ucrânia é um país enorme em É, território, nem tem população enorme para ocupar todo o território, de modo que eles têm como vizinhos os russos, de modo que eles querem armamento. é, E provavelmente é isso que está mexendo o Putin, que não quer. E não é o problema de armamentos, é a presença americana, porque se vem armas americanas para a Ucrânia, vem também os que vão ensinar, os que vão administrar, digamos, nos primeiros tempos, o uso desses armamentos. aí começa de novo a Guerra Fria, É, que não é mais no cenário que era há tantos anos atrás, né? Hoje o cenário é muito não mais é, perigoso, né? exato, não é brincadeira. Não, não é Não mesmo. é brincadeira essa história toda e a gente tem que ficar realmente preocupado, É verdade. Não tem. não tem. É. Agora, que mais que eu vi essa semana? Essa semana tinha que ser votada, em primeira chamada, primeira votação da lei de convocação. Existe em Israel uma lei de convocação militar, né, que obrigatório, todo jovem, 18 anos, homem, mulher, tem que prestar serviço militar. Na época que foi decretada a independência, então, essa lei já foi legislada na época do Ben-Gurion. Ben-Gurion fez um acordo com a liderança religiosa ortodoxa Sim. de, de que os Talmidei Yeshivá, né, os que estudam só Torá, que eles teriam, eles, eles não seriam obrigados a fazer o serviço militar. O número X, que era não me lembro exatamente agora qual era o número que na época ele disse, mas na época, isso foi há 70 anos atrás. Hoje em dia, essa população Cresceu. de Haridim cresceu tremendamente. Eles têm um índice de natalidade maravilhoso, Uhum. de modo que cresceu. E o que acontece é que também as necessidades do país, com relação a aumentar o número do contingente militar, se tornou necessário, porque acontece que o país cresce, e os países em volta também se desenvolvem, e É. e é preciso que você aumente o contingente militar. Então,
eles queriam, foi feita uma lei já alguns anos atrás, na época que a primeira vez que o Yair Lapid entrou como ministro do governo do Netanyahu. Desde lá começou. Igualdade de deveres e igualdade de vantagens, e que a carga da segurança do país tem que ser dividida igualmente nos ombros de todo mundo. Não pode haver uma parte da população, que também hoje representa mais de 1 milhão, são 10%, 12% da população, que eles não entrem também nessa mesma lei. E acontece que a votação na Knesset, na primeira chamada, a coalizão perdeu, quer dizer, perdeu porque foi empate a votação, ficou 54-54. Por quê? Porque uma deputada árabe do Meretz, que faz parte da coalizão, votou contra. E o chefe, o líder do Meretz, que é o ministro da Saúde, o Nitzan Horowitz, ele não sabia que sempre numa situação dessa, dentro da coalizão, entre os partidos, existe um acordo que se faz. E quando é uma votação de uma lei como essa, você tem que ter certeza que você não vai trazer a lei para plenário se você não tiver certeza que você tem maioria. Lógico. E aí o que ela disse? Ela disse que ela votou contra em protesto à atitude fascista do governo de Israel com relação aos beduínos no Negev, fascista. Oh, meu Deus. Então, em protesto ao que aconteceu na semana passada, ora bolas, ela está numa coalizão, ela está num partido que faz parte da coalizão e que nos acordos de coalizão entre os partidos está escrito que você não pode votar contra a sua própria coalição, você não pode votar contra o governo. Não faz sentido você votar. Até se ela quisesse sair, não comparecer, não está. Não está certo, mas ainda é possível. Agora, estar presente na votação e votar contra o governo, que ela é o governo... É totalmente coerente, né, Ruth? É incoerente total. Então, depois dessa confusão lá, o Bennett é uma pessoa que, desde o princípio, ele sempre disse que, na opinião dele, os partidos Haredim, tem 2 partidos, eles poderiam muito bem participar do governo. Ele aceitaria que eles entrassem na coalizão, porque tem a direita, tem o centro, tem a esquerda, então e teria os religiosos também. De modo que vamos ver se vai sair alguma coisa disso. Vamos ver, alguma coisa anda. Coisa boa. Isso. Com relação à corona, se você quer saber alguma coisa... Bom, o que eu sei é que tá um número gigantesco, né, de novos casos. Os números, eu até escrevi aqui, que é muito número para guardar todas as vírgulas e os pontos. Porque aqui estava se fazendo um parâmetro o número de doentes graves, que no começo tinha 10, 15, 20. Agora, isso são dados de ontem, né? Porque os de hoje só vão sair depois de meia-noite. 541 graves? Doentes graves, dos quais 105 recebendo apoio respiratório. Caramba, isso é
Novos contagiados, 71.844. Nossa Senhora. É muito, né, Ruth? Muito. Muito. Doentes ativos, quer dizer, que estão com a doença no momento, até ontem, 382.383. Isso Isso tudo, não. isso tudo são Omicron ou Covid Não, tudo junto. tradicional? Omicron e Covid, porque agora a verdade é que nos exames a maior parte continua sendo o Delta. É. Então, e vacinados com a terceira dose já tem 4.415.608 vacinados com a terceira dose. O sistema escolar tem um total de doentes de 167.363. De modo que, por enquanto, nós estamos... Eles dizem aqui, os especialistas, os entendidos em imunologia, virologia, de que essa semana, até a semana que vem, vai ser o ápice da crise, e que depois vai começar a baixar. E estão pedindo, pelo amor de Deus, os pais e professores, pedindo que acabem com esse problema de colocar tantas crianças em situação de isolamento. É. O problema é que, de um lado, realmente é um prejuízo psíquico muito grande, eles estão encontrando problemas muito sérios de comportamento nas crianças, e o problema de aprendizado são 2 anos. As crianças que entraram no primeiro ano, no ano passado, eles não sabem nada. Mal eles não tiveram quase que aulas. Então, agora eles estão querendo que, como o Omicron realmente, para ele se tornar uma doença grave, não é fácil. Em geral, a maioria das pessoas tem a doença de uma forma muito leve, e que as crianças também, que liberasse as crianças desse problema de isolamento. Agora, isso é um lado só da moeda, né? O outro lado da moeda é o contágio que eles fazem aos professores, a todo mundo que trabalha dentro do sistema escolar. É complicado, é uma situação, a gente não consegue, e pelo que falou o presidente da Organização Mundial da Saúde, a gente não tá. Todo mundo achando, tá no fim da pandemia, não tá. Não. Ele diz que está longe do final da pandemia. Caramba, Ruth, não tem Exatamente. mais, né? A gente está... É uma situação realmente séria. Eu, por exemplo, vejo, né, tenho uma bisneta que está numa creche, né? Ela tem 2 anos. A semana toda está em casa, porque uma das ajudantes foi examinada e estava positiva, pronto, fecha. Não, e Está o que eu todo acho mundo em casa. interessante, Ruth... Agora, os pais que trabalham... O que eu acho interessante é que tem pessoas que ainda falam: não adianta você tomar vacina, vai tomar, para que tomar a 4ª dose? Não toma, já tomou 2, já tomou 3, não vai ficar tomando. Vai pegar de qualquer maneira, para que tomar, né? Ainda tem gente que fala isso. Olha, você sabe que essa semana saiu aqui publicado uma coisa interessante no jornal, porque realmente é interessante para as pessoas que pensam assim. Na Tchecoslováquia, uma cantora, você não viu? Vi. Ela se infectou de propósito para... Se infectou de propósito, quer dizer, o marido e o filho adoeceram, mas eles tinham sido vacinados, de modo que eles adoeceram
e superaram a doença, mas ela Não era tomou contra vacina. e não se vacinou, e ela se contagiou deles e morreu, É, eu li isso, simplesmente. eu vi isso. Quer dizer, é É, aquela história. E eu li também a microbiologista do Brasil, a Natália Pasternak, ela estava comentando sobre isso, que muitas pessoas estão querendo se contaminar. Ela mesmo falou, não façam isso. não Não, não, faça não, isso. não, não, não tem sentido. Porque essa Omicron não é grave, então fica logo livre. Isso é Não, uma bobagem, isso é um erro. E enfim, cada hora aparece uma polêmica em torno, e sempre em torno da mesma. As pessoas sim, sim, é a mesma insistem, polêmica. elas Você vê insistem. agora, por exemplo, na Inglaterra, lá o Johnson, ele disse que até depois do dia 26 ele vai terminar com todas as limitações que tem lá, sociais, tudo. Isso agora porque estão martelando a cabeça dele, porque no Natal ele fez festa lá na Down Esser, sem máscara e festa, e quando estava toda a população da Inglaterra Casa. em casa, presa, sem poder ver a família e comemorar o Natal. É, Então, agora ele está querendo ser bonzinho para todo mundo e dizer pode, agora que pode. vai abrir. Eu não sei, É. não sei, não sei. Realmente Ninguém é uma sabe. coisa que não dá a Quem entender. viver Não verá, dá né, para Ruth? entender. É, É que a isso. gente, Querida. Tá bom, Ruth. Bastante coisa, né? Hoje teve. Pensei que não ia ter tanta coisa, mas sempre tem, né? Assunto e olha, ainda tem mais. ainda tem mais. Manda. Mas só que o tempo já esgotou. Não, não esgotou. A gente não tem tempo, mas se é importante, fala. É só uma coisa interessante do ponto de vista de justiça social. Os adeptos do Benjamin Netanyahu, meu amigo, estão fazendo uma campanha financeira para pagar os honorários dos advogados, sei lá quantos ele tem, 5, 6, dos maiores e melhores que tem de Israel. Então, já arrecadaram mais de 3 milhões de escalim para pagamento dos honorários dos advogados para ajudá-lo. E uma ex-ministra do Likud, ela foi durante muitos anos ministra da Saúde, uma Likudnik, mesmo Carteirinha. não de carteirinha, de coração, de alma, porque os pais, desde os pais, criada, sabe, com essa mentalidade, de modo que Livnat, o nome dela. Então, ela escreveu um artigo no jornal protestando tremendamente contra isso. Ela disse: quando existem ainda em Israel sobreviventes do Holocausto que estão vivendo a velhice em condição de pobreza, que vocês peguem esse dinheiro e deem para essas pessoas que precisam, que é uma vergonha Disse muito fazer bem, né, Ruth? campanha financeira para financiar a defesa do Netanyahu. É. Limor Livnat. Ainda tem, como se diz, ainda tem gente que Justo. tem pureza de É. pensamentos, que é realmente uma vergonha o que eles estão É fazendo. verdade, é verdade. É um bom exemplo, né? A gente ter É, pessoas assim. pois Muito é. bom. E não é uma que é contra, é do partido dela. É, muito E bom. ela foi ministra em vários governos dele. Mas tudo tem um limite. Lógico, claro. É isso, Ruth. Vamos ver e vamos torcer para Vamos as ver. coisas melhorarem em todos os sentidos, né? Exato. Tem mais alguma Ah, coisa? Tem, né? Você sempre tem. Bom, vamos deixar fica para a para próxima. Vamos deixar para a próxima. fica para a próxima. Daqui a pouquinho a gente volta.
para não deixar as pessoas muito A preocupadas. gente já conversou 1 hora, já acho que tá bom, tá legal. Não que a gente não queira, mas é bom até para deixar para uma curiosidade. Vamos criar um suspense. O que ela vai falar na próxima? Aí você começa com essa na próxima. Tá legal, Tá bom? tá Beijos, legal. Ruth. Obrigada, Ok, tá? beijo, bom fim de semana. Você E também. amanhã, Shabbat amanhã é shalom. Shabbat. Shabbat Shalom. Beijo.